Me chamo Dalvina, tenho 72 anos. E essa história começa num domingo de céu limpo, cheiro de comida no ar e um bolo resfriando na janela. Era meu aniversário. Um dia que por muitos anos eu fiz questão de esquecer. Mas naquele ano, algo em mim quis tentar de novo. Esperar. Talvez, quem sabe, ser lembrada. Acordei cedo, lavei o rosto com água fria, como minha mãe fazia, e vesti meu vestido azul de bolinhas. Aquele que só tiro do armário quando quero me sentir viva. Fui até o mercado logo cedo. Comprei flores frescas, pêssegos maduros, os ingredientes da torta salgada que o meu filho tanto gostava. Enquanto misturava a massa, me peguei sorrindo, lembrando da primeira vez que ele provou aquele prato. Tinha uns 9 anos. Estava gripado, com os olhos caídos, e eu fiz questão de preparar a torta para animá-lo. Ele comeu 3 pedaços e depois disse: "Mãe, essa é a melhor comida do universo." Guardei essa frase no peito como um troféu. Naquele domingo preparei tudo com o mesmo cuidado. A mesa estava linda. Pratos brancos, taças de vidro, guardanapos com bordado que minha irmã me deu quando se casou. Coloquei uma música instrumental baixinha, só para quebrar o silêncio da casa. Os ponteiros do relógio andavam devagar. 11h30, meio-dia, 1 da tarde. Nada. Peguei o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Pensei, talvez estejam atrasados. Criança pequena dá trabalho. Talvez a nora quis passar na casa da mãe antes. Normal. Esperei mais. Às 2 da tarde, o cheiro da comida já não era tão convidativo. As flores murchavam. Eu também. Foi às 2h10 que chegou. Não a visita, mas a mensagem. Abri o celular e vi ali, com frieza cirúrgica, 4 palavras que mudaram tudo. Temos coisas mais importantes. Senti como se alguém tivesse puxado o tapete sob meus pés. Sentei devagar. Li de novo. Não era um erro, nem ironia. Era só verdade. Temos coisas mais importantes. E eu não era uma dessas coisas. Acho que demorei uns 10 minutos para processar. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, ouvindo o som do ventilador, o tic-tac do relógio de parede e o próprio coração encolhendo. Me levantei, caminhei até o espelho do corredor e me encarei. A senhora de vestido azul ali refletida não parecia uma avó esquecida. Parecia uma mulher cansada de ser lembrada só quando convinha. Peguei o celular. Digitei devagar, palavra por palavra. Procurem outra para sustentar vocês. Enviei. Guardei o celular na gaveta. Fechei a cortina e comecei a guardar a comida. Sozinha, em silêncio, desmontei a festa que montei com esperança. Não sei explicar o que senti. Não era raiva, nem tristeza. Era uma mistura de decepção com cansaço. Como se, pela primeira vez, eu enxergasse que estava numa peça onde sempre fui figurante. Nunca protagonista. Enquanto lavava a louça, vieram flashes. Meu filho, pequeno, me abraçando forte no primeiro dia de aula. Eu costurando o uniforme dele até tarde. O dia em que ele ligou chorando da faculdade porque não conseguia pagar o aluguel. E eu vendi meu anel de noivado para mandar o dinheiro. E agora? Agora eu era... O que mesmo? Terminei a louça, sequei a pia e fui para a sala. Sentei na poltrona do meu falecido marido, aquela onde ele lia jornal todo domingo. Fechei os olhos. A casa inteira parecia sussurrar. Chega. Ali, naquele exato instante, eu decidi que não ia mais implorar por espaço. Que o amor que exige esforço unilateral é só mais uma forma de abandono. Decidi que não ia ser lembrada só no Natal, que minha vida ainda me pertencia, mesmo aos 72, mesmo depois de tudo. Peguei uma folha de caderno e comecei a escrever. Lista de coisas que ainda quero fazer antes de morrer. Não por drama, mas por decisão. 1. Morar perto do mar. 2. Andar descalça sem pressa. 3. Comer pêssego direto do pé. 4. Ler todos os livros que comprei e nunca li. 5. Ser lembrada por mim antes de mais ninguém. Guardei o papel na Bíblia que fica na cabeceira da cama. E pela primeira vez, depois de muito tempo, dormi com a sensação de que talvez,
Só talvez o recomeço não seja um privilégio dos jovens. Na manhã seguinte, abri os olhos com o sol entrando pela fresta da cortina. Preparei um café simples, com pão e queijo fresco, e sentei na varanda. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas dentro de mim, algo tinha mudado. Fui até a garagem e olhei para a casa com carinho e distância. Aquela casa foi abrigo, palco de memórias, cenário de perdas. Mas também se tornou prisão. Não por causa das paredes, mas pelas ausências. Peguei o telefone fixo e liguei para uma corretora da cidade. Tenho uma casa grande demais para mim. Quero vender. Ela se espantou. Perguntou: "A senhora tem certeza?" E eu respondi: "Mais do que nunca." E foi assim que começou. Com uma mensagem fria, num domingo de aniversário. Com um coração partido e uma decisão firme. Eu não sabia ainda como seria o resto. Mas naquele instante, eu tinha uma certeza. Não queria passar o próximo aniversário, esperando por quem não sabe o valor de estar presente. Essa foi a primeira página da minha nova vida. Uma vida onde eu me escolhi. E só isso já valeu a pena. Você já sentiu como se estivesse desaparecendo aos poucos? Não de uma vez, mas de forma silenciosa, quase imperceptível. Um dia param de te perguntar como você está. No outro só te procuram quando precisam. E quando você percebe, virou só um suporte. Invisível, silenciosa, descartável. Foi assim comigo. Depois do silêncio no meu aniversário e da mensagem fria do meu filho, eu passei noites em claro. Não por arrependimento, mas pela avalanche de lembranças que a dor traz. Cada palavra dura que ele me disse abriu um baú inteiro de memórias que eu pensei que estavam enterradas. Mas não estavam. Eu sou mãe. Antes de qualquer coisa, sempre fui mãe. Até mesmo quando isso significou esquecer de mim. Quando engravidei do Heitor, eu era jovem, cheia de sonhos e com um marido que tinha mais entusiasmo do que responsabilidade. O Luiz era gentil, mas vivia no mundo das ideias. Começou o projeto de loja, depois tentou vender carro, depois quis virar músico. Nada durava mais de 3 meses. Mas o sorriso dele... o sorriso me fazia acreditar que tudo daria certo. Quando o Heitor nasceu, foi como se o mundo ganhasse cor nova. Eu me lembro do cheiro dele, da primeira vez que ele segurou meu dedo com aquela mãozinha minúscula. Era como se Deus tivesse me dado um motivo definitivo para continuar. O Luiz tentou ser pai, no jeito atrapalhado dele. Mas um dia simplesmente sumiu. Foi buscar um novo projeto de vida. E nunca mais voltou. Mandou uma carta 6 meses depois, dizendo que estava no interior de Goiás e que não tinha como voltar. Eu chorei por 3 dias. Depois sequei o rosto e fui procurar emprego. Aceitei qualquer coisa. Passei roupa, lavei escada, fiz comida em escola. Com o tempo, virei merendeira em uma escola pública. O salário era pequeno, mas dava para manter um aluguel simples e encher a geladeira. O resto eu fazia render com criatividade. Heitor cresceu vendo tudo. Sabia que a gente não tinha muito, mas eu nunca deixei faltar o essencial. Nem amor, nem sopa quente. Sempre me esforcei para que ele soubesse que, apesar de tudo, ele era amado com força. Aos 7 anos me escreveu uma cartinha com canetinha azul. "Mamãe, você é tudo para mim. Quero te dar uma casa gigante quando eu for rico." Guardei aquilo numa caixinha com os dentinhos de leite dele. A vida foi seguindo. Eu acordava às 5, fazia lanche, levava ele para a escola e depois ia trabalhar. À noite revisava a tarefa com ele e contava histórias inventadas na hora. Ele era um menino doce, carinhoso, inteligente. Nunca me deu trabalho. Eu me apeguei a ele como se fosse minha própria respiração. Quando chegou a adolescência, ele começou a se afastar um pouco. Natural. Eu sabia que era fase. Mas doía. Ainda assim, eu respeitava. Mantinha a porta aberta, o café pronto e a escuta atenta. Aos 17, ele disse que queria fazer engenharia em outra cidade. Meu coração apertou. Mas eu sorri. "Vai, meu filho. Vai ser grande."
Vai ser feliz. Eu, que nunca saí da zona norte da cidade, fiz de tudo para ele ter uma chance. Vendi o anel que o pai dele tinha me dado. Vendi uma cristaleira antiga da minha avó e comecei a costurar à noite para aumentar a renda. Tudo para pagar o aluguel do quartinho, onde ele ia morar durante a faculdade. Nunca pedi nada. Só que ele ligasse de vez em quando. E às vezes, nem isso ele fazia. Mesmo assim, eu continuava mandando as caixas com comida caseira, bilhetes escondidos nos potes de feijão, blusas de frio com cheiro de casa. Ele se formou com louvor. E naquele dia, eu fui. Fui de ônibus com o vestido florido e um brilho nos olhos. Lembro que o abracei forte e disse: "Você conseguiu, meu filho." Ele sorriu, mas estava cercado de amigos, colegas e uma moça bonita, que depois se tornaria a nora que me apagaria com o tempo. Ela era educada, mas distante. No começo me tratava com respeito, depois com formalidade. Por fim, com frieza. Eu tentava me aproximar. Levava bolos, oferecia ajuda com os netos. Mas ela sempre tinha um jeito sutil de dizer que eu estava atrapalhando. Uma vez fiz canja para eles porque o netinho mais novo estava doente. Ela agradeceu, mas deixou o pote na geladeira por dias, até vencer, e nem me avisou. Outra vez pedi para passar um fim de semana com eles. "A casa vai estar cheia", ela respondeu, sem nem sugerir uma outra data. Comecei a entender. Eles me queriam ali, só quando precisavam de babá, quando tinham um compromisso e ninguém para ficar com as crianças. Mas para almoços de domingo, passeios em família, viagens, nunca fui chamada. Heitor começou a mudar também. Ligava menos. Respondia por emojis. Às vezes, esquecia do meu aniversário. Uma vez, cheguei a comentar com ele que sentia saudade. Ele respondeu seco: "A vida muda, mãe. Você precisa entender." Eu entendi. Entendi que o tempo que você dedica a alguém não garante o lugar que você terá na vida dela. E isso dói. Mas continuei tentando. Porque é isso que mães fazem, não é? Tentam, insistem. Mesmo quando tudo já grita: "Pare." A última vez que fui na casa deles, levei um jogo de lençol bordado para presente. Ela recebeu com um sorriso sem dente. Murmurou um "obrigada" e deixou o pacote de lado. Nem abriu. Na volta para casa, no ônibus, sentei na janela e chorei. Baixinho, envergonhada. Porque não era mais tristeza. Era vergonha de ainda esperar algo. Aquela frase, "temos coisas mais importantes no meu aniversário", só veio para selar um ciclo. Um ciclo de doações que nunca voltaram. De amores unilaterais. De silêncios sufocados. E foi aí que entendi. Eu não podia mais viver em função de alguém que não me via mais como pessoa. Que me colocava num pedestal de conveniência. Que só me reconhecia quando era útil. Eu, Dalvina, que dediquei uma vida inteira. Estava-me aos 72 anos, me tornando de novo quem eu era antes de ser só a mãe do Heitor. Tem gente que acha que as grandes decisões da vida vêm com gritos, portas batendo, lágrimas escorrendo no chão da cozinha. Mas comigo não foi assim. Quando decidi vender a casa onde criei meu filho, enterrei meu marido e assisti a minha juventude passar, foi num silêncio que até o relógio respeitou. Na manhã seguinte ao meu aniversário, ou melhor, ao dia em que fui ignorada oficialmente, eu me levantei diferente. Algo em mim tinha quebrado, sim, mas ao mesmo tempo, outra parte parecia, pela primeira vez em muito tempo, inteira. Acordei cedo, como sempre. Café coado no pano, pão dormido esquentando na frigideira. Mas dessa vez não sentei para comer. Fui direto até a janela da sala. O sol ainda estava se abrindo no céu, e a luz dourada iluminava a cerâmica antiga do corredor. Por um instante, tudo pareceu bonito e dolorido, porque aquela casa era tudo o que eu conhecia. Encostei a mão na parede da sala. Lembrei das risadas do Heitor, pequeno, correndo de cueca por ali. Lembrei do dia em que ele aprendeu a andar de bicicleta no quintal. Lembrei de quando o Luiz chegou com um rádio de pilha e dançamos no meio da cozinha. Memórias demais, emoções demais e pessoas de menos.
Peguei o telefone fixo. Disquei o número da velha corretora que tinha me ajudado anos atrás, quando vendemos o terreno da minha irmã. A voz dela atendeu, firme e prática. Dalvina? Que surpresa! Tenho uma casa para vender, Juliane. A minha. A sua? Mas tá tudo bem? Demorei uns segundos para responder. Tá melhor do que nunca, na verdade. Ela se ofereceu para passar ali, à tarde. Concordei. E então desliguei. Sentei na varanda. Os passarinhos bicavam o mamoeiro do vizinho. O céu estava limpo. Pela primeira vez, aquela casa parecia um cenário que já não me pertencia. Como se ela tivesse cumprido sua missão. E eu também. Passei a manhã separando papéis. Escritura, documentos, contas pagas, tudo impecável. Sempre fui organizada. Encontrei a pasta azul onde guardei as fotos da formatura do Heitor, os desenhos da infância dele, até os boletins escolares. Toquei cada papel como quem toca cicatriz, com respeito, mas sem apego. Na hora do almoço, esquentei o resto da torta salgada que havia sobrado do aniversário. Comi em silêncio, sentada sozinha à cabeceira da mesa, onde até o dia anterior eu esperava sorrisos que nunca vieram. Às 15h, a Juliane chegou, com blazer, pasta e um sorriso meio desconcertado. Certeza mesmo, Dalvina? Certeza. Ela deu uma volta pela casa, anotou detalhes, elogiou o estado de conservação. Essa casa tem alma, disse. Teve. Agora ela só tem espaço. Preenchemos os papéis. Ela fez algumas fotos, tirou medidas, disse que, do jeito que o mercado andava, era possível vender em menos de um mês. Você já tem lugar para onde ir? Não ainda, mas eu tenho tempo. E coragem. Ela hesitou um segundo. Depois disse, se precisar, posso te indicar uma senhora que alugou uma casinha perto da praia. Tá sozinha também. Diz que nunca se sentiu tão bem. Sorri. Talvez seja isso que eu precise. Depois que a Juliane foi embora, subi até o sótão. Não ia lá há anos. A escada rangia e o ar cheirava a tempo parado. Abri as janelas, deixando a luz entrar, e comecei a vasculhar caixas esquecidas. Encontrei o vestido do meu casamento, amarelado pelo tempo. O terno do Luiz, com cheiro de naftalina. Brinquedos do Heitor, cartas antigas e até uma fita cassete com nossa voz gravada no Natal dos anos 90. Quase chorei ao ouvir. Feliz Natal, mãe. Te amo. Guardei só o essencial. Uma caixa pequena com as cartas, uma foto dele ainda menino, e meu diário. O resto, comecei a empilhar no canto. Coisas que prenderiam outras pessoas. Eu não. Desci com um sentimento estranho. Leveza e luto ao mesmo tempo. Como se estivesse me despedindo de uma velha amiga que, apesar de boa, já não fazia parte da minha jornada. Nos dias seguintes, a Juliane começou a trazer interessados. Famílias, casais, até um senhor sozinho que queria criar galinhas no quintal. Eu observava cada visita com curiosidade e distância, como se já fosse só uma espectadora daquela casa. Enquanto isso, comecei a doar coisas. Cobertores, talheres, vasos. Visitei o asilo do bairro e deixei jogos de toalha, lençóis novos e roupas de inverno. As cuidadoras me agradeceram com olhos cheios d'água. Um senhor me disse, a senhora trouxe calor. Não sabia que ao esvaziar uma casa, eu encheria tantos corações. Uma tarde fui até a escola onde trabalhei como merendeira por 22 anos. Bati no portão e a nova coordenadora me reconheceu. Me recebeu com carinho. Me levou até a cozinha. Sempre que cheiro canela lembro da senhora, dona Dalvina, disse uma funcionária mais nova. Sorri. Entreguei um envelope com algumas economias para a compra de mantimentos. Disse apenas, é só uma forma de agradecer. E fui embora antes que alguém me visse chorando. Faltava pouco. A casa tinha sido oficialmente vendida. O comprador era um casal jovem, com um bebê a caminho. Achei bonito, quase poético. A vida recomeçando onde a minha havia encerrado um ciclo. Assinei os papéis sem tremor. Nem uma lágrima, nem dúvida. Naquele mesmo dia, deixei um envelope com a vizinha do lado. Dentro, uma chave,
um bilhete e uma frase. Se o Heitor vier me procurar, diga que fui viver. Fechei a porta pela última vez. O trinco fez um som seco e senti um arrepio. Mas não era medo, era liberdade. Fui embora sem avisar, sem fazer alarde, sem despedidas. Porque quem nunca se fez presente não merece direito à ausência. Com uma mala na mão e o coração mais leve do que em décadas, peguei o táxi que me levou para um novo começo. O táxi me deixou numa rua de chão batido, com árvores antigas nas calçadas e o som do mar bem ao fundo. Eu nunca tinha estado ali antes, mas quando desci do carro e respirei aquele ar salgado e leve, tive certeza de que aquele lugar me esperava há anos. A casa era simples, pequena, térrea, com janelas de madeira azul e uma cerca baixa de ferro já um pouco torta. Mas era charmosa. Tinha alma. E, mais importante, não tinha passado. Era uma página em branco. E eu, pela primeira vez, era quem segurava a caneta. A senhora que me recebeu, Dona Erundina, nome forte, sorriso doce, morava ao lado. Viúva também. Disse que as tardes eram tranquilas, que o padeiro passava às 5:30 e que o som dos pássaros ali era o melhor despertador do mundo. Nos demos bem de cara. Ela me ofereceu chá de erva cidreira. Aceitei. Sentei na cadeira de palha e olhei para o céu. Ali, naquele momento, entendi o que é paz. Mas a paz tem um preço. E no meu caso, ela custou 51 chamadas perdidas. No terceiro dia desde minha partida, decidi ligar meu celular. Havia deixado ele desligado até então, porque sabia que, ao acender aquela tela, o mundo antigo voltaria a tentar me puxar de volta. Quando liguei, o aparelho vibrou tanto que parecia pedir socorro. Eram dezenas de chamadas do Heitor. Mensagens em texto, áudio, até vídeos. Comecei a ler. Mãe, que história é essa de vender a casa? Por que você não avisou a gente? Você surtou? Que responsabilidade é essa? Li uma por uma, sem raiva, sem pressa, sem responder. Aquilo não era preocupação, era pânico por perder o controle. Em uma das mensagens ele dizia: aquele imóvel é parte da nossa história. Ri sozinha. História? História é o que se constrói com presença, afeto, escuta. Aquele imóvel era só a última coisa minha que ainda estava à disposição dele. Não respondi nenhuma mensagem. Só coloquei o celular no modo silencioso e fui caminhar na praia. Pisei na areia descalça, senti a água gelada tocar meus pés e pela primeira vez em muitos anos, fui só Dalvina. Não mãe, não babá, não a mulher esquecida. Só eu. No dia seguinte recebi uma visita inesperada. Dona Erundina bateu à minha porta com um envelope branco nas mãos. Tenho uma coisa para você. O rapaz dos correios passou mais cedo. Abri. Era uma carta, escrita à mão. Reconheci a letra de longe. Heitor. Mãe, não entendo o que aconteceu. Você simplesmente desapareceu. Vendeu a casa. Deixou um bilhete para a vizinha como se a gente fosse ninguém. Estou magoado, confuso, mas quero entender. Por favor, me responde. A gente pode conversar? Eu não quero te perder assim. Li e reli. Me emocionei, mas não cedi, porque essa carta chegou anos atrasada. Era o tipo de texto que eu teria amado receber quando ele ignorava meus aniversários, quando ele me via como babá de plantão, quando eu pedia, me liga quando puder, e recebia silêncio. A ausência dele foi crescendo devagar, como mofo em parede esquecida. Agora que ele se deu conta, quer limpeza rápida? Não é assim. Os dias passaram. A vida nova começou a tomar forma. Fiz amizade com um grupo de senhoras que se reúne aos sábados para pintar. Entrei numa aula de bordado e até me inscrevi como voluntária na biblioteca do bairro. Passei a cuidar do meu corpo, caminhar pela manhã, tomar sol com calma, passar óleo de lavanda nos pés antes de dormir. Coisas que parecem pequenas, mas curam. Heitor continuava mandando mensagens, algumas mais brandas, outras ofensivas. Ele oscilava entre "me desculpa" e "você não podia ter feito isso com a gente". A cada nova mensagem, eu lia.
Pensava e decidia não responder, porque às vezes o silêncio é a única resposta que ensina. Até que um dia, uma mensagem me atravessou diferente. Era do meu neto mais velho, Arthur. Ele tem 12 anos e me mandou algo simples. Oi, vó. Tô com saudade. Papai tá bravo, mas eu só queria saber se a senhora tá bem. Respondi quase que imediatamente. Tô bem sim, meu amor. Muito bem. Cuidando de mim agora. E lembrando sempre de você com carinho. Um dia, se quiser me visitar, vou te mostrar como é bonito o mar daqui. Foi a única mensagem que enviei. Porque às vezes, os filhos esquecem. Mas os netos ainda têm tempo de aprender o valor do afeto antes que a vida os endureça. Um mês depois, estava eu regando as plantas da varanda quando ouvi um carro parar em frente. Era Heitor. Desceu com o semblante tenso, olheiras, camisa amarrotada. Olhou ao redor, me viu e ficou parado por alguns segundos. Mãe! Assenti com a cabeça. Não disse nada. Eu precisei vir. Precisava olhar nos seus olhos e entender. Fiz um gesto com a mão para que ele entrasse. Sentamos na varanda. Dei-lhe um copo de água. Ele parecia mais velho do que da última vez que o vi. Ou talvez fosse só a culpa. Por que você fez isso? Ele perguntou direto. Respirei fundo. Porque eu cansei, Heitor. Cansei de esperar ser vista. De viver disponível. De ouvir que há coisas mais importantes do que mim. Ele baixou a cabeça. A casa era tudo o que restava da nossa história. Não, meu filho. A nossa história não estava nas paredes. Estava nas ausências. E nos silêncios que você me ofereceu. Estava nas vezes que eu liguei e você disse, agora não. Estava nas datas esquecidas. Nos convites que nunca chegaram. Eu estava tentando criar minha família, minha vida. E eu não fazia parte? Ele chorou. Pela primeira vez em anos, vi meu filho chorar na minha frente. Me perdoa. Olhei para ele com ternura, mas com firmeza também. Eu te perdoo, meu filho. Mas agora, preciso viver o que me resta do jeito que eu escolhi. Sem cobrança, sem saudade que machuca. Posso te visitar? Sorri. Quando quiser. Mas venha como quem visita alguém que merece ser respeitada. E não como quem aparece para resgatar posse. Ele assentiu. Ficou ali mais um pouco. Depois se despediu. Sem promessas. Sem garantias. E foi embora. Desde então, ele manda mensagens mais leves. Às vezes, uma foto dos meninos, uma frase. E tudo bem. Não espero mais reencontro perfeito. Nem redenção de novela. Só espero o que vier com verdade. E eu? Eu continuo aqui. Na minha casa nova. Na minha vida que, finalmente, é só minha. Talvez eu tenha perdido o lugar de mãe perfeita que me impuseram. Mas ganhei algo muito maior. O lugar de mulher inteira que escolheu ser lembrada por si mesma. Tem uma coisa que ninguém te ensina. O silêncio, quando vem depois da libertação, não dói. Ele preenche. Ele acalma. Ele limpa o excesso de ruídos que você carregava sem perceber. Depois daquela conversa com o Heitor, não houve reconciliação mágica. E tudo bem. Também não houve raiva. Apenas uma aceitação silenciosa de que o tempo passou. E que a mãe que ele conheceu ficou naquela casa antiga, esperando uma presença que nunca vinha. A mulher que agora mora perto do mar é outra. Sou eu. Mais velha, sim, mas também mais inteira. Me chamo Dalvina. E agora, mais do que mãe, sou pessoa. E isso já é tanto. Os primeiros dias depois da visita do Heitor foram um misto de calma e reflexão. Eu pensava nele, nos netos, nos anos que deixei passar me moldando às vontades dos outros. Mas em vez de doer, esse pensamento vinha como uma brisa leve. Porque eu não esperava mais voltar ao lugar de onde saí. Não queria mais ser lida como a mulher disponível, a salvadora de emergências familiares. Eu havia abandonado esse script. Comecei a preencher minha rotina com o que antes eu nem imaginava permitir a mim mesma. Acordava cedo, fazia caminhada leve pela praia, comia frutas frescas e lia jornal com calma. Fiz amizade com Dona Erundina, que me apresentou a um grupo de leitura.
Nos encontrávamos às quartas-feiras, trocávamos livros e histórias. Algumas das senhoras ali tinham passados parecidos com o meu. Filhos distantes, maridos ausentes, décadas de silêncio. Ríamos juntas. Chorávamos também. Mas, acima de tudo, nos ouvíamos. Pela primeira vez, eu me senti parte de algo que não exigia esforço para pertencer. Certo dia, durante um desses encontros, uma das senhoras, Carminda, me trouxe uma tela em branco e um conjunto de tintas. Pinta. Mesmo que ache que não sabe, pinta o que você sente. Fiquei com medo no começo. Eu nunca pintei nada além de parede, mas aceitei. Naquela tarde, sentei na varanda com a tela no colo. O mar lá no fundo cantava seu canto constante, e o céu estava com uma luz dourada que só o entardecer conhece. Comecei com manchas, depois veio uma linha, depois outra. Quando percebi, havia desenhado uma casa pequena, cercada de plantas, e uma mulher de costas, olhando ao mar. Chorei, não porque a pintura era bonita, mas porque, pela primeira vez, eu me vi ali, representada, livre, viva. A arte, aquela pintura singela, ficou na parede da sala. Toda visita pergunta quem fez, e eu com orgulho respondo: fui eu. Os contatos com o Heitor se tornaram espaçados, sem exigência, sem cobranças. Às vezes ele mandava uma foto dos meninos na escola, uma pergunta simples. Nunca mais tocou no assunto da casa, nem da venda. E isso me fez bem. Certo dia recebi uma mensagem da minha nora. Simples, objetiva. Arthur não para de falar da senhora. Podemos visitá-la no feriado? Respirei fundo antes de responder. Não era fácil, mas era possível. Será bem-vindo. A casa é pequena, mas tem lugar para quem vem com o coração limpo. Vieram. E foi estranho no começo. Ver os netos ali, correndo no quintal pequeno, perguntando sobre os caranguejos, querendo saber o nome das plantas. E ela mais contida, mas educada. Não pedi desculpas, não exigi explicações. Apenas ofereci suco de caju e uma torta de legumes, como sempre fiz. À noite, Arthur veio até mim e perguntou: Vó, por que você foi embora? Ajoelhei ao lado dele, olhei nos olhos e respondi: porque às vezes, Arthur, a gente precisa sair de um lugar onde já não é mais visto, para encontrar um espaço onde possa florescer. Ele não entendeu tudo, mas assentiu e me abraçou forte. Eu gosto de você aqui, vó. Você parece feliz. Eu tô, meu amor. Eu tô. Depois disso, voltaram para a cidade, com calma, sem drama. E eu fiquei aqui, em paz. Não sei se virão de novo. Também não me obrigo mais a esperar. Entendi, enfim, que o amor que só existe quando a gente se doa até sumir não é amor, é cobrança disfarçada de afeto. E eu não devo mais nada. Nem a eles, nem a mim. Semana passada participei de uma pequena feira de talentos da vila. Expus minhas pinturas, vendi 2 quadros, recebi elogios. Um rapaz me disse: a senhora tem alma de artista. Quase respondi: não, eu só tenho alma de mulher que, depois de envelhecer tentando agradar, decidiu simplesmente existir. Hoje minha rotina é simples. Cuido das plantas, pinto, leio, caminho, escrevo cartas que talvez nunca envie e rezo, não por reconciliação, mas por leveza. Se um dia Heitor me procurar de novo, estarei aqui. Mas agora ele vai encontrar uma mulher que não aceita mais migalhas de presença. Vai encontrar uma mãe que se ama o suficiente para não permitir mais ser lembrada só como figura de fundo. E sabe o que é bonito? A dor foi embora. O amor não, porque amar não significa aceitar tudo. Às vezes, amar é justamente ter coragem de parar, de se escolher. Hoje eu entendo o que é pertencer a si mesma. E é isso que quero que fique de tudo isso. Você não precisa sumir para que te notem. Mas também não pode passar a vida se moldando para caber em espaços onde você só é bem-vindo quando serve. Eu fui embora. Não por raiva, mas por amor. A mim e à mulher que fui apagando com o tempo. Agora, com 72 anos, me reaprendo. Me reencontro. Me reescrevo. E isso, ninguém mais pode tirar. Dizem que liberdade é fazer o que quiser. Mas,
Para mim, liberdade é outra coisa. Liberdade é acordar e não sentir culpa por escolher o próprio silêncio. É sentar à mesa sozinha e não confundir solidão com abandono. É saber que não preciso mais me encaixar nos espaços que me encolhiam. Liberdade, para mim, é isso que ouço agora. O som das ondas quebrando lá fora. O tempo passou, não sei exatamente quanto. Aqui, os dias têm um ritmo próprio. A luz do sol muda devagar. Os pássaros aparecem sempre nos mesmos horários. A padaria fecha às 6. E o céu, quando escurece, parece sempre convidar ao recolhimento. Não há pressa. Minha vida encontrou um compasso novo. E nesse compasso, tudo o que antes me doía, agora apenas existe, como marcas em uma madeira antiga. Presentes, sim, mas não mais determinantes. Voltei a escrever num caderno. Comecei como um diário, mas agora virou um livro de cartas. Cartas que escrevo para mim mesma, para a Dalvina de ontem, para a de 20 anos atrás, para a moça que sonhava em ser feliz só por ser amada e que demorou quase uma vida inteira para entender que amor que machuca não é cuidado, é dependência disfarçada. Hoje, olhando para trás, eu entendo que minha casa não foi vendida por raiva, foi libertada e, com ela, libertei também a versão de mim que achava que ser mãe significava nunca dizer não. Não culpo o Heitor. Ele foi apenas o espelho do que permiti por anos. Criei ele com tanto medo de faltar que talvez tenha ensinado que eu sempre estaria ali. Não importa o quê, não importa como. Mas a gente muda. Ou deveria mudar. Não somos árvores. E mesmo se fôssemos, até árvores mudam de estação. Outro dia fui até a vila comprar tecido. Entrei numa loja pequena e, ao conversar com a moça do caixa, percebi que meu nome tinha circulado por ali. A senhora é a dona Dalvina, da Casa Azul? Sou sim. Aqui pinta quadros lindos de mar e mulher. Sorri. Essa mesma. Ela riu, sincera. A senhora inspira muita gente aqui. A sua história é falada com carinho. Aquilo me pegou de surpresa. Por tanto tempo eu vivi tentando merecer amor dentro da minha família, que nunca imaginei que num lugar onde sou recém-chegada, eu pudesse ser lembrada por quem simplesmente sou. Voltei para casa com a alma leve. E foi ali, sentada na cadeira de balanço, olhando minha hortinha crescendo, que eu entendi. A gente não precisa ser herói da história dos outros. Basta ser inteira na nossa. Alguns dias depois, recebi uma carta da irmã do Luiz. Ela soube da minha mudança por conhecidos e escreveu palavras bonitas. Disse que, se o Luiz estivesse vivo, teria orgulho. E que o que eu fiz foi corajoso. Coragem. Palavra que me soava distante antes, mas que agora faz parte da minha rotina. Coragem para me escolher. Coragem para me manter longe de dinâmicas que me diminuíam. Coragem para não correr atrás de laços que só apertavam. Heitor não voltou. Mandou uma mensagem no meu aniversário. Parabéns, mãe. Que você esteja em paz. Respondi. Estou. E desejo o mesmo para você. E ficou por isso. Não espero mais almoços de domingo, nem convites para aniversários dos netos. Se vierem, que venham com amor, não por obrigação. Arthur, o neto mais velho, de vez em quando liga. Conversamos sobre as plantas, sobre os livros que ele anda lendo. Ele me pergunta, vó, você é feliz aí? E eu respondo com verdade. Sou, meu amor, porque aqui eu existo por mim, e não por função nenhuma. Ele ainda não entende por completo, mas um dia vai. Certa manhã, acordei antes do sol. Caminhei até a areia e me sentei. O mar estava calmo, refletindo um céu ainda escuro. Fechei os olhos e ouvi tudo. O som das ondas, o canto de um pássaro distante, o estalo da madeira da passarela e meu próprio coração, batendo com firmeza. Pensei em tudo o que vivi, em todas as vezes que me calei para não incomodar. Em quantos abraços engoli, em quantas palavras deixei para depois, em quantos aniversários esperei sentada, por presenças que nunca vieram. E ali, com o vento no rosto e os pés cobertos de areia úmida, entendi. Eu não sou mais a mulher que espera.
Sou a mulher que caminha, que recomeça, que se liberta. Transformei parte do dinheiro da venda da casa em um pequeno fundo educacional, em nome da minha mãe. Está registrado no cartório local. Vai servir para ajudar meninas da vila que queiram estudar e não têm recursos. Porque, no fim, tudo o que damos ao mundo com amor, volta. Não para nós necessariamente, mas para alguém que vai lembrar da gente como uma ponte. E isso basta. Hoje, aos 72 anos, eu durmo leve. Escrevo cartas, pinto telas, faço amizade com gente que me vê. Leio romances à tarde, rio alto e, às vezes, choro também. Mas por mim, e não pelos outros. Se a solidão bate, eu a recebo com café e digo: senta aqui, mas não fica muito, porque agora eu sei que minha companhia basta. Essa é minha história, de uma mulher que foi ignorada no próprio aniversário e que decidiu não ser mais esquecida na própria vida. De uma mãe que vendeu a casa, mas comprou de volta sua alma. De uma senhora que descobriu que liberdade é quando a gente para de pedir permissão para ser feliz. E se tem algo que quero deixar para quem escuta até aqui, é isso. Você não precisa ser tudo para todo mundo. Você só precisa ser inteira para você. E isso já é um legado. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.